Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Bom, no meu último vídeo, eu fiquei muito preocupado com o tempo e acabei não citando alguns argumentos que faltaram àquele vídeo. Foi um vídeo relativamente curto para o propósito que eu o produzi, tendo em vista o propósito que me levou a produzi-lo. Mas, porém, nós estamos de volta e eu quero fazer alguns questionamentos com base no pensamento adventista sobre a questão de juízo investigativo. Eu quero mostrar para vocês como alguns postulados da Igreja Adventista são contrários à palavra de Deus. São contraditórios em relação aos próprios postulados que eles sustentam sobre esse assunto, juízo investigativo. Por exemplo, eu pergunto: quem profanou o santuário em Levítico 16, ensejando deste modo uma purificação do santuário relatada lá em Levítico 16? Quem profanou o santuário em Levítico 16? Preste bem atenção. Segundo os próprios postulados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem profana o santuário em Levítico 16, que depois demandará uma purificação deste mesmo santuário ou tabernáculo, é o povo verdadeiro de Deus, são os verdadeiros filhos de Deus. Por quê? Porque são os verdadeiros filhos de Deus que confessam seus pecados diante da cabeça do animalzinho, matam esse animal e o oferecem ao sacerdote para que o sacerdote possa oficiar com o sangue deste animal dentro do tabernáculo. A Igreja Adventista entende que, ao fazer isto, o sacerdote tomar o sangue e aspergir lá no altar, os pecados do pecador penitente, que primeiro os transfere para o animal. Quando o sacerdote pega o sangue deste animal morto e o asperge ali no altar de sacrifícios, para a Igreja Adventista isso significa transferência de pecados do animal para o santuário, para o tabernáculo. Deste modo que a igreja entende as coisas. Então, vamos trabalhar segundo o postulado adventista, segundo o entendimento adventista. Os pecados do verdadeiro povo de Deus é que são transferidos para o santuário. Porque é o verdadeiro povo de Deus que confessa os seus pecados e tem os seus pecados transferidos para o santuário. Estão entendendo? O ímpio, ele não confessou os seus pecados durante o ano. Portanto, ele não transfere, porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Se ele não se arrependeu dos seus pecados, como é que ele poderá confessar os seus pecados? Então, o ímpio, ele não se arrependeu dos seus pecados e, portanto, não os confessou. Os pecados dos ímpios, eu estou falando dos ímpios de Israel, povo de Israel ímpio, não estão lá dentro do santuário. Por que não? Porque eles, os ímpios do povo de Israel, não confessaram seus pecados. Portanto, eles não podem ser transferidos porque eles não foram confessados. Não é? Então, em Levítico 16, quem profana o santuário, o que demandará uma purificação depois do santuário, né, é o verdadeiro povo de Deus. Estão entendendo? E para estes que confessaram seus pecados, cujo sangue foi levado para dentro do santuário, haverá perdão. E a ratificação do perdão é concedida no dia da expiação. A ratificação do perdão é concedida no dia da expiação. Houve perdão para este que confessou seus pecados, matou o cordeirinho e entregou o animal para que o sacerdote ministrasse com seu sangue lá dentro do santuário. Houve o perdão. Mas no dia da expiação, este perdão é ratificado. Entendem?
Porque no dia da expiação não há mais oportunidade para você levar lá o cordeirinho ou o animalzinho lá no santuário e pedir perdão. Nesse dia, no dia da expiação, não há isso. Então, quem profana o santuário em Levítico 16? O verdadeiro povo de Deus. Quem está salvo. Quem receberá perdão de Deus. Porque o ímpio não entra ali. Ele não confessou seus pecados, portanto, segundo a ótica adventista, seus pecados não foram transferidos. Então o ímpio não participa do dia da expiação. Então a purificação do santuário, ela acontece por conta dos pecados do verdadeiro povo de Deus. Agora, já que a igreja adventista diz que Daniel 8 está associado a Levítico 16, por quê? Porque Daniel 8:14 fala da purificação do santuário, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A igreja adventista vai dizer que esta purificação do santuário em Daniel 8 é a mesma purificação em Levítico 16. Levítico 16 é um tipo desta purificação que acontece ali em Daniel 8:14. E a igreja vai fazer uma afirmação mais ampliada, dizendo que o santuário mencionado ali em Daniel 8:14 é o santuário celestial. Portanto, Daniel 8:14 está tratando da purificação do santuário celestial e não terrestre. A pergunta que eu faço agora é a mesma que eu fiz em relação ao Levítico 16. Quem profanou o santuário em Daniel 8:14? Foi o povo de Deus? Foi o povo de Israel que profanou o santuário? O texto de Daniel 8 é claríssimo. Quem profana, quem conspurca o santuário em Daniel 8 não é o povo de Deus. É um poder ímpio, o chifre pequeno. O chifre pequeno é que profana o santuário. E aí existem teólogos e pensadores adventistas que dizem que profanação não é o mesmo que... Eu esqueci o termo. Contaminação. Profanação não é a mesma coisa que contaminação. Para tentar, evidentemente, associar esta purificação de Daniel 8 com Levítico 16. E se nós formos ao dicionário hebraico e pegarmos o sentido da palavra que aparece em Daniel 8, ou da palavra que aparece em Levítico 16 para a purificação, porque os dois textos tratam de uma purificação do santuário, isso é verdade, os dois textos falam sobre purificação do santuário, mas em circunstâncias diferentes, por motivos diferentes. Em Levítico 16, quem profana é o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. É o verdadeiro povo de Deus. E em Daniel 8, é o chifre pequeno, é um poder ímpio que profana o santuário, de modo inédito, como diz Daniel. O próprio Daniel vai se referir à ação desse chifre pequeno no capítulo 11, a partir do versículo 21, ali até o 24, ele fala que o que ele chama de homem vil, promoveu com relação ao santuário, foi inédito na história do povo de Israel. É por isso que o povo de Israel instituiu depois uma festa, quando se libertou deste poder ímpio, através dos judeus macabeus. O povo de Israel instituiu uma festa, o povo judeu instituiu uma festa chamada Hanukkah, ou Festa das Luzes, para comemorar a libertação deste poder ímpio. Tão grave foi a profanação produzida por este chifre contra não só o santuário, bem como contra o próprio povo de Deus. Então, quem profana o santuário, quem profanou o santuário em Daniel 8 não foi o povo de Deus, e sim um poder ímpio. Então, é óbvio que esta purificação, a qual Daniel 8 se refere, não pode ser equiparada à purificação de Levítico 16. Isto é muito claro, não adianta forçar ou distorcer o que a palavra de Deus está dizendo. É muito claro isto. Nós temos que entender esses pontos de vista. Se você faz essas perguntas, quem profanou o santuário em Levítico 16, que demandou depois uma purificação?
povo verdadeiro de Deus. Quem profanou o santuário em Daniel 8, que demandou uma purificação? Um chifre pequeno, que era um poder inimigo do povo de Israel, um poder ímpio, portanto. Um poder ímpio, que não reconhecia o Deus de Israel, o Deus dos judeus como Deus. Fiz 2 perguntas. Vou fazer a terceira pergunta. Se a purificação do santuário em Daniel 8,14 faz referência ao santuário celestial, como expliquem isso os adventistas aqui, ó. Como e de que modo Roma pagã poderia profanar o santuário entre 457 a.C. até o ano 62 a.C.? Como é que Roma pagã poderia profanar o santuário entre 457 a.C. até o ano 62 a.C.? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a igreja adventista, em sua teologia corrupta, equivocadíssima e antibíblica, afirma que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, é Roma pagã, primordialmente Roma pagã, e depois Roma papal. Então são 2 aspectos deste chifre pequeno que ele assume, né, para a teologia adventista. Por isso é que eu estou fazendo essa pergunta. Se a purificação do santuário mencionada em Daniel 8,14 faz referência a um santuário celestial, como e de que modo Roma pagã poderia profanar o santuário celestial entre 457 a.C. e 62 a.C.? Por que esse período? Porque nesse período Roma pagã nunca interferiu em assunto cultural, religioso do povo judeu. Roma pagã praticamente não existia para o povo judeu. Por quê? Não estou falando que Roma não existia, não é isso que eu estou falando. Porque aqui existem os mal intencionados, tentando torcer aquilo que eu falo, tentando colocar palavras na minha boca. Eu estou dizendo que Roma pagã, o império, a república, a cidade-estado, enfim, Roma, ela não interferiu de modo algum em questão alguma do povo judeu, envolvendo especificamente o povo judeu. Portanto, Roma pagã não poderia ter profanado o santuário entre 457 até o ano 62 a.C. Por quê? Porque no ano 63, Roma anexou a Judéia como província romana do império. Então, a partir do ano 63, Roma poderia fazer alguma coisa contra o povo judeu. Por que eu estou elencando 457? Porque é a própria igreja adventista que, de novo, arbitrariamente, pega a data de 457, que foi quando Artaxerxes autorizou a volta de Esdras para Jerusalém, para regular o culto, para organizar a religião de Israel, que estava uma bagunça. O templo já estava reconstruído. A cidade estava em processo de reconstrução, os muros também estavam em processo de reconstrução, mas o templo já havia sido construído, o altar de sacrifício também já havia sido construído. Então Esdras é enviado por Artaxerxes a Jerusalém com um grupo de sacerdotes para organizar o culto, e não para tratar propriamente, especificamente da reconstrução. Neemias vai ser enviado depois pelo mesmo Artaxerxes para tratar das questões da construção, da reconstrução da cidade, em 449, 448, por aí. Entre 449 e 444. Então veja, aí a igreja adventista que postula esta data 457 como sendo a data que dá início aos supostos 2.300 anos, que é um outro equívoco interpretativo da igreja, para 2.300 tardes e manhãs. 2.300 tardes e manhãs é uma referência velada ao sacrifício contínuo que havia sido suprimido pelo chifre pequeno. Então por que ao invés de falar tardes e manhãs, por que ele não citou os sacrifícios, depois de 2.300 sacrifícios? Porque os sacrifícios foram suprimidos. Então quando o profeta fala, quando o profeta vê que 2.300 tardes e manhãs, ele está fazendo uma referência ali, velada, implícita, aos sacrifícios que foram suprimidos. Não há mais sacrifícios.
É por isso que ele cita tardes e manhãs no lugar de sacrifícios. Não significando isso, veja bem, um dia, não querendo dar a entender um dia. E aí é o seguinte, a palavra para dia no hebraico é yom, e a palavra dias no plural é yamim. Não, essas duas palavras não aparecem ali. Elas não aparecem ali. Por que eu estou dizendo isso? É porque a igreja lança a mão do princípio dia-ano, né? Um dia em profecia é um ano, para transformar 2.300 tardes e manhãs, não em 1.150 dias, mas em 2.300 anos. 2.300 anos. Mas as palavras Yom e Yamim não aparecem ali, no texto original hebraico. Então, não há como a igreja fazer este tipo de interpretação forçada, arbitrária. A palavra dia não aparece ali. Agora, por que ao invés de 2.300 dias, a profecia está tratando de 1.150 dias? Porque o sacrifício contínuo era constituído pelo sacrifício da manhã e da tarde. Da manhã e da tarde. Entende? Então, 2.300 sacrifícios que foram suprimidos, se eles existissem, seriam realizados em quanto tempo? Em 1.150 dias. E existe uma prova que nós podemos ter dentro da palavra de Deus, ou até mesmo dentro do próprio livro de Daniel, para consubstanciar o entendimento de que 2.300 tardes e manhãs, significando 2.300 dias, que depois são transformados em anos pela Igreja Adventista, essas 2.300 tardes e manhãs poderiam ser um período menor do que 2.300 dias? Existe uma prova incontestável. Está dentro do próprio livro de Daniel, no capítulo 12. E eu leio para você aqui. Olha aqui. 12, verso 11. Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, portanto, Daniel está aqui fazendo uma referência àquele episódio lá, aqueles fatos descritos em Daniel capítulo 8, né? Então ele está dizendo aqui, olha, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, ou seja, o chifre pequeno não só ele suprimiria o culto, o sacrifício diário, bem como ele substituiria a adoração ali. Ele erigiria uma estátua de um deus pagão ali e obrigaria o povo de Israel a adorar essa mesma estátua, como sendo o Deus verdadeiro do povo. Ou seja, substituiu, colocou ali uma abominação, o que o profeta chama de abominação desoladora. E ele faz essa menção aqui 2 vezes no livro de Apocalipse, a abominação desoladora. Bom, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Por que ele fala ainda? Porque ele citou 1.150 dias de forma implícita lá em Daniel 8,14. 1.150 dias. Aí ele diz, haverá ainda 1.290 dias. Se fosse 2.300 dias, o profeta não poderia citar isso aqui. Haveria ainda 1.290 dias, mas como? Se são 2.300 dias? Então ele não citaria aqui ainda 1.290, porque são 1.150 dias da abominação desoladora prevalecendo, mas o profeta estabelece um período de 1.290 dias, porque é quando esta abominação desoladora seria realmente retirada do templo. Haveria esse período de tempo, que se estenderia um pouco mais além de 1.150 dias, certo? E ele ainda faz uma observação aqui que é interessante, verso 12. Bem-aventurado que espere e chega até 1.335 dias. 1.335 dias porque foi quando os judeus macabeus eliminaram de uma vez por todas qualquer rastro do chifre pequeno, que não é outro senão Antíoco Epifânio, da história do povo. Porque a profecia de Daniel 8 dá conta de que esse chifre pequeno, ele seria cortado sem o auxílio de mãos, ou seja, nenhum homem não seria responsabilizado pela morte de Antíoco, pelo desaparecimento dele. Nenhum homem, nenhuma guerra, nada. Evidentemente que isto está no campo da providência divina. Deus seria o responsável, o próprio responsável, pelo desaparecimento do chifre pequeno. Estão entendendo? Isso está lá em Daniel 8. Não estou lendo para a gente ganhar tempo. Eu estou trabalhando os principais questionamentos. Então, é por isso que eu faço essa terceira pergunta
Daniel 8,14 para a igreja adventista é purificação do santuário celestial? É mesmo? Então, se o chifre pequeno que profana o santuário ali, em Daniel 8, e esse chifre pequeno é segundo a igreja adventista, é um tipo, um símbolo de Roma pagã e Roma papal, como é que Roma pagã poderia... Porque a profecia começa em 457, segundo a teologia adventista. Esse é que é o problema. Se a profecia começasse depois de um determinado tempo, quando a Igreja Católica estava já plenamente estabelecida, né, sendo liderada pelo seu Papa, né, aí até que haveria mais dificuldades para poder desmentir essa interpretação falaciosa da igreja adventista. Mas não é difícil desconstruir essa ideia falaciosa. Por quê? Porque é a igreja que vai estabelecer que o ano 457 a.C. constitui-se naquele ano onde a profanação do santuário perpetrada pelo chifre pequeno começaria. Meu Deus do céu, como? De que modo? Como que Roma pagã poderia interferir nos assuntos religiosos do povo judeu? Como? Entre 457 e 62 a.C. Como? Isto é patético. Qualquer historiador mediano, não digo PhD, doutor em história não, qualquer historiador mediano vai gargalhar diante de tal afirmação. Vai gargalhar, porque isto é impossível. Repito, Roma pagã não interferiu nos negócios, digamos assim, do povo judeu nesse período de 457 a 62 a.C. Não tinha como interferir, não tinha como afetar, não tinha como fazer nada. Mas por que citar essa data? Porque foi a própria igreja que determinou que o início dos 2.300 anos começou em 457. Portanto, a profanação teria que começar junto com o início da profecia. É óbvio, isso é uma coisa tão lógica. Qualquer menino que entende de raciocínio lógico poderia chegar a essa mesma conclusão. Agora eles querem se livrar de 457. O próprio William Shea, num livro dele, que nós já lemos aqui, ele diz, olha, o começo da profecia não importa. Como não importa? Se vocês estabelecem o começo e o fim dela, inclusive precisando um dia... abrindo um parênteses aqui, o próprio William Shea diz que Jesus não saiu do santo, foi para o Santíssimo, não foi no dia 22 de outubro, foi no dia 20 de outubro. Portanto, aquele movimento adventista milerita que esperava Jesus voltar no dia 22 de outubro, estava atrasado 2 dias. E o William Shea, ele discorda de Ellen White, porque Ellen White confirma que foi 22 de outubro a data correta. Olha, para vocês verem como esse entendimento dentro da própria igreja é uma bagunça. É uma bagunça só. É uma bagunça só. Mas me respondam, igreja adventista, me responda, teologia adventista, responda para mim. De que modo Roma pagã poderia estar profanando o santuário entre o 457 e o ano 62? Respondam para o mundo. Respondam para o mundo. Teologia patética. E olha aqui a quarta pergunta. Se os pecados dos israelitas ímpios não eram transferidos para o tabernáculo, lá no dia da expiação, por que eles não os confessaram? Evidentemente, eles não confessaram os pecados, é por isso que eles não foram transferidos para o santuário. Como e de que modo seus pecados dos israelitas ímpios, né, poderiam profanar o tabernáculo se os mesmos não haviam sido transferidos para lá? Responda, teologia adventista, responda isso. Responda. Como é que os pecados dos israelitas ímpios poderiam profanar o santuário ou o tabernáculo se eles não eram confessados? Se eles não eram confessados, eles não eram transferidos para o santuário. Então eles não participavam do dia da expiação. Os israelitas ímpios, que não haviam confessado seus pecados, não participavam. Não participavam. Portanto, os pecados dos israelitas ímpios não poderiam demandar purificação do santuário. Só os pecados dos verdadeiros israelitas, que se arrependeram dos seus pecados, os confessaram, e segundo a igreja adventista, os seus pecados foram transferidos para o santuário. Veja que vocês são pegos dentro dos próprios argumentos que vocês postulam. Vocês são pegos a partir daí. Não precisa ir muito longe para pegar vocês, não. Para pegar na mentira de vocês. A quinta pergunta. Aliás,
A quinta pergunta. Vamos lá. Se o dia da expiação era um tipo de juízo investigativo hoje no santuário celestial, como e de que modo os pecados dos falsos crentes que não os confessaram e que, portanto, não estão lá no santuário celestial, poderão ser considerados por Jesus? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu li um texto aqui, eu vou ler de novo, no meu último vídeo, na página 483 do Grande Conflito. Aqui, ó. Página 483, onde Ellen White afirma o seguinte, olha: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados, olha aqui, que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, repito, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Pecados para os quais não houve arrependimento nem perdão. Se o dia típico da expiação, lá de Levítico 16, é um tipo, é um símbolo do que acontece hoje no céu, como é que Jesus poderá considerar os pecados dos falsos crentes, que são ímpios verdadeiros, né? Falso crente é um ímpio verdadeiro. Se eles não confessaram seus pecados. Ellen White que está falando, não sou eu. Ellen White é que está falando. Pecados para os quais não houve arrependimento nem confissão. Se eles não foram confessados, eles não poderiam estar lá no santuário celestial. Porque o santuário celestial é a realidade para a qual aponta o tipo Levítico 16, tabernáculo Levítico 16. Vocês estão entendendo? Como é que Jesus vai considerar o caso de um falso crente agora no juízo investigativo? Se os pecados que os falsos crentes cometeram, eles não os confessaram. Se eles não os confessaram, portanto, os pecados não poderiam ser transferidos para o santuário celestial. É simples assim. Como é que Jesus pode considerar os casos de alguém que não confessou seus pecados agora no santuário celestial? Porque, do ponto de vista adventista, segundo o mecanismo adventista, só quem confessa os seus pecados é que tem esses mesmos pecados confessados transferidos para o santuário celestial, que é onde Jesus irá tratar com eles. Mas somente os verdadeiros crentes fazem isso. Arrependem-se e confessam os seus pecados. E aí Jesus trata com esses. Com esses tudo bem. Tanto é verdade que ele os aceita. É como ela diz, aceita-se nomes. Agora, quando ela diz rejeita-se nomes, aí fica estranho. Fica estranho. Não é? Ficaria muito estranho. Não ficaria estranho? Como os pecados de quem não os confessou, eles foram parar no santuário celestial, já que no tabernáculo terrestre, os pecados dos israelitas ímpios não eram confessados, portanto não eram transferidos para o santuário. Responda, teologia adventista. Estou louco para ouvir a resposta de vocês. Louquinho para ouvir a resposta de vocês. Essas perguntas constituem um checkmate em cima dessa teologia fajuta, mequetrefe, mentirosa, antibíblica e antigraça. Não, olha, deixa eu abrir um parênteses rapidinho, que eu tenho mais duas perguntas para fazer. Eu não estou aqui, veja bem, eu não estou aqui contra a membresia da Igreja Adventista, embora eu saiba que tem muita gente lá dentro que me odeia, que iriam me matar. Se eles tivessem oportunidade, eles me matariam. Não estou contra os membros da Igreja Adventista. O que eu faço aqui tem em vista alertar os meus irmãos, olha que eu estou considerando como irmãos, adventistas do sétimo dia, porque eu ainda tenho muitos amigos, pelo menos foram meus amigos enquanto eu estava lá dentro da Igreja Adventista. Hoje não posso afirmar isso com certeza absoluta. Só tem um amigo meu que ainda está lá dentro da Igreja Adventista, a quem eu posso afirmar que é meu amigo, continua sendo meu amigo, mesmo sabendo que eu não estou lá mais. Só tem um só, o resto, eu não tenho certeza mais se são meus amigos. Mas eu os amo mesmo assim, eu os considero mesmo assim, eu os respeito mesmo assim, e me preocupo com eles mesmo assim. Eu oro por eles, nas minhas orações, eu oro por eles. Por isso, veja bem, por isso é que aqui na TV Caminho Livre, nós temos seguidores que já se tornaram nossos amigos e irmãos de verdade, mesmo estando
frequentando a igreja adventista. Paz, meus senhores. É gente que entendeu o espírito que nos motiva a fazer o que nós fazemos aqui na TV Caminho Livre. O espírito que nos motiva a fazer o que nós fazemos aqui na TV Caminho Livre não é o espírito do mal, é o espírito do bem que nos motiva a estar aqui tentando mostrar a todo custo, ainda que isso signifique a nossa ruína pessoal e reputacional, mostrar o que significa evangelho para a membresia adventista, para o povo adventista. Porque o povo adventista não sabe o que é evangelho. Não sabe. Reúna 100 adventistas e pergunte para os 100. Cada um deles terá a tarefa de responder, de definir o que é evangelho e como ele se aplica à vida do crente. Eles não saberão responder. Quando muito, um saberá responder dentre 100. Então, eu afirmei no meu primeiro vídeo, continuo afirmando nos demais vídeos, e afirmo neste vídeo, a igreja adventista não conhece o evangelho. Isso está declarado. Foi declarado também pelo pastor Desmond Ford neste livro aqui, ó. Seventh-day Adventism. The Investigative Judgment and the Everlasting Gospel. O juízo investigativo e o evangelho eterno. Adventismo do sétimo dia, ele analisa o Adventismo do sétimo dia aqui. E na página 26, deixa eu ver se eu encontro aqui. É bom que eu leia, eu já li isso, mas é bom que eu leia de novo. Olha o que o pastor Desmond Ford, um homem muito querido, um homem de Deus, morreu recentemente como adventista do sétimo dia de coração, já que os seus nomes não estavam mais no rol de membros da igreja adventista. Mas olha o que ele diz aqui, ele foi demitido, né, por assumir que juízo investigativo não existe. Foi demitido por conta disso. Mas olha o que ele diz aqui. Eu vou ler em inglês para vocês perceberem que eu não estou inventando. Eu não estou fazendo cotovelogia. Ele diz aqui, ó. And the only thing that holds up the second advent is that people understand the gospel. A única coisa que segura, que sustenta o segundo advento é que o seu povo entenda o que é o evangelho. Aí ele diz aqui, only they understand it, they can't help but spread it. Only they understand it, they can't help it. They can't help it, but spread it. O que ele quis dizer é o seguinte, olha, a única coisa que eles têm que entender é que eles não podem ajudar o evangelho, eles não podem servir como advogados do evangelho. Eles não podem fazer nada pelo evangelho. A única coisa que eles podem fazer pelo evangelho é espalhá-lo. Once they understand it, uma vez que eles entendam o evangelho. They can't help. Eles não podem fazer nada pelo evangelho, eles não podem ajudar, sustentar, defender o evangelho. But spread it. Mas espalhá-lo é a única coisa que Deus pede de nós. Espalhar o evangelho. Nós não podemos ajudar o evangelho, né? Aí ele diz aqui, olha, the trouble is, olha, o problema é, olha qual é o problema segundo o Dr. Desmond Ford. We've never understood it. Eu vou repetir. The trouble is, we've never understood it. O problema é que nós nunca entendemos o que é evangelho. Ele está falando isso enquanto adventista do sétimo dia, que ele sempre foi, a partir da sua conversão, lógico. Porque ele era um episcopal, cristão episcopal, da igreja anglicana. Então veja, o problema é, ele diz aqui, é que nós nunca o entendemos, ok? Entendeu o quê? O evangelho. Então não sou eu que estou dizendo que a igreja não conhece o evangelho. O homem que estudou profundamente o assunto, conhecia o evangelho, como ninguém, dentro da igreja adventista, ele disse isso aqui. Aí ele termina encerrando o pensamento dizendo o seguinte aqui, olha, that's why we are so Laodicean. É por isso que nós somos tão laodiceanos. Lembram-se da carta de Cristo à igreja de Laodiceia, quando Cristo recrimina, repreende, adverte severamente a igreja, ao ponto de dizer, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca? Por conta de quê mesmo? Por conta de um cristianismo morno, não frio e nem quente, mas morno. E o morno é uma imitação fajuta do que é quente, é o que a igreja adventista faz. Ela imita aquele que é verdadeiramente justo. Ela não conhece o evangelho, como é que ela vai produzir um cristianismo quente? Ela produz um cristianismo morno. E é por isso que o Dr. Ford, saudoso Dr. Ford, diz aqui, é por isso que nós somos tão laodiceanos. Aí ele termina dizendo o seguinte, that's why we're marching, ever marching backwards.
É por isso que nós estamos marchando, marchando e marchando sempre para trás. Ele está falando isso enquanto adventista do sétimo dia. Ele está dando um testemunho pessoal do que a igreja adventista tem feito ao longo desses anos. Por não conhecer o quê? O Evangelho. E Desmond Ford se opôs a essa doutrina de juízo investigativo, não foi à toa. É porque juízo investigativo depõe contra o Evangelho, se choca contra o Evangelho. É por isso, gente. E aí, eu vou fazer aqui mais uma pergunta. A sexta pergunta eu vou fazer. Se para Deus um falso crente é um ímpio verdadeiro, você concorda com isso? Para Deus um falso crente é um ímpio verdadeiro. Você concorda que para Deus é assim que ele considera um falso crente? E o julgamento dos ímpios, como diz Ellen White, se dará em ocasião posterior, e é isso mesmo que a Bíblia afirma. Eu pergunto aos adventistas do sétimo dia, a teologia adventista do sétimo dia, por que Jesus os julgaria agora no juízo pré-advento? Porque quando ele rejeita o nome de alguém, como diz Ellen White, esse alguém é rejeitado por ser o quê? Um falso crente. Um falso crente, para Deus, é um ímpio verdadeiro. Portanto, na condição de ímpio, ele não pode ser julgado, segundo os postulados da Igreja Adventista, no juízo pré-advento. Porque o juízo pré-advento é para o professo povo de Deus. Aí eles vão tentar consertar este argumento, que eu estou arrematando agora, expressando agora, dizendo o seguinte: não, professo não quer dizer que é todo mundo verdadeiro. Vocês erram até nisso, porque quem participava mesmo, quem tomava parte na cerimônia do dia da expiação, eram os verdadeiros filhos de Deus, os filhos de Israel. O ímpio não participava. Por que ele não participava? Porque ele não confessou seus pecados, para que os seus pecados pudessem ser transferidos para o santuário, o que demandaria uma purificação. Estão entendendo? Purificação no tabernáculo no passado, no povo de Israel, se dava por conta dos pecados do verdadeiro povo de Deus. Portanto, vocês estão errados, inclusive, quando vocês afirmam contra vocês mesmos que esse juízo pré-advento, que é o juízo investigativo, segundo vocês, é para o professo povo de Deus, ou seja, isso significa que nem todos são verdadeiros. Ora, vocês mesmos caem na armadilha que vocês criaram. Vocês são enforcados com a corda que vocês mesmos esticaram e produziram. Um falso crente é um ímpio para Deus, e ímpio é julgado depois. Por que o ímpio, então, tem que fazer parte do juízo pré-advento? Respondam vocês. A sétima pergunta. 7, né? O adventista gosta do número 7. Então foram 7 perguntas. A sétima e última pergunta que eu faço agora, evidentemente nós vamos elaborar outras perguntas. Agora essa aqui é de rachar. Essa aqui é de rachar. Essa aqui é de... sabe aquela bomba que é colocada nos fundamentos de um prédio? Quando ela explode, todo o prédio vem abaixo, né? Toda a construção vem abaixo. Eu vou ler então 2 textos do Apocalipse. Eu já li no meu último vídeo, só que agora, com a pergunta que eu vou lançar, estes textos eles ficarão melhor entendidos com a pergunta que eu vou fazer agora, tá? Eu vou ler os textos de novo, tá? Apocalipse 13:8 diz assim: e ela será adorada, ela é uma referência à besta, ou ao anticristo. Besta e anticristo são a mesma personagem aqui no Apocalipse, certo? E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Então quer dizer que a besta será adorada por todos os habitantes da terra que nunca tiveram seus nomes inscritos ou escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 17:8 vai na mesma direção. Diz aqui, a partir do meio do verso 8, e aqueles que habitam sobre a terra
cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Se admirarão de modo espiritualizado, porque eles estarão seguindo a besta. Estarão já entregues à adoração da besta. Então quem são esses que adorarão a besta? Esses nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Preste atenção para essa pergunta que eu vou fazer agora, é a 7ª pergunta deste vídeo. Se o Apocalipse afirma que os adoradores da besta não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, isso desde a fundação do mundo, de que lado ficarão aqueles que tiverem seus nomes riscados do livro da vida, por terem sido rejeitados por Cristo no juízo investigativo, segundo Ellen White? De que lado ficarão esses rejeitados por Cristo, supostos rejeitados por Cristo no juízo investigativo, segundo Ellen White, já que os seus nomes serão riscados do livro da vida, diz Ellen White, no Grande Conflito, página 483. De que lado ficarão esses? De que lado? Responda para mim, teologia adventista. De que lado ficarão estes cujos nomes estão sendo rejeitados por Cristo, agora, no juízo investigativo, que é o juízo pré-advento, cujos nomes, obrigatoriamente, têm que ser omitidos ou riscados do livro da vida? Esse é o entendimento de vocês, isso é o que Ellen White diz. De que lado eles ficarão agora nos acontecimentos dos últimos dias, quando a besta, quando o anticristo se manifestar e impor uma religião mundial, e impor um decreto de âmbito mundial, para adorá-la ou adorá-lo, anticristo? De que lado ficarão estes que estão sendo rejeitados agora por Cristo no santuário celestial? Porque esses estão perdidos. Esses que estão sendo rejeitados agora estão perdidos. Embora o Leandro Quadros, num dos seus vídeos, tenha dito que enquanto Cristo estiver dentro do santuário celestial, estes que foram rejeitados agora poderão ser aceitos depois. Isso é assunto para outro vídeo. De que lado ficarão esses, o teologia adventista, que tiveram seus nomes riscados do livro da vida agora no juízo investigativo? Eu estou perguntando de que lado porque só haverá 2 grupos agora no fim dos tempos. Os que servem a Deus verdadeiramente e os que estão do lado da besta ou do anticristo. Só que a Bíblia, a profecia do Apocalipse, não falha, né? Ela está deixando clara, a profecia é clara em dizer o seguinte: olha, os únicos que adorarão a besta, ou seja, seguirão a besta para onde quer que ela vá, né? Aceitarão o que quer que ela faça, né? Se dobrarão diante da besta, adorando-a como verdadeiro Deus. Só fará isso quem? Quem é que vai fazer isso agora nos últimos tempos? Igreja Adventista, teologia adventista. Quem fará isso, segundo o Apocalipse? Não é segundo Ellen White, não. Não é segundo Frank Holbrook, não. É segundo a palavra de Deus que vocês dizem, que vocês afirmam aceitar como sendo a vossa suprema autoridade. E tem aí uma pegadinha, né, com essa suprema autoridade. Não é a única, é a suprema, né? Mas então, o que a Bíblia diz? A Bíblia deixa claro, e eu li os 2 textos de novo para vocês, o seguinte: olha, adorará a besta somente aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Mas vocês dizem que Jesus agora rejeita nomes, e esses nomes que ele rejeita no juízo investigativo têm os seus respectivos nomes riscados, têm os mesmos riscados do livro da vida. E aí, como é que fica? De que lado ficarão esses que estão sendo rejeitados agora no juízo investigativo? De que lado eles ficarão? Por ocasião agora da imposição, do surgimento da besta, do anticristo, diante de um decreto de âmbito mundial. De que lado eles ficarão? De que lado? Responda, teologia adventista. Foram 7 perguntas que eu fiz neste vídeo. 7 perguntas. E elas foram motivadas justamente por conta daquilo que vocês propõem para o mundo como sendo verdade. Vocês são pegos, como eu disse,
com a mesma corda que vocês separaram para enforcar o mundo cristão com ela. Vocês são pegos por esta mesma corda. Vocês caem na mesma cova que vocês cavaram para que o mundo cristão e o mundo de um modo geral caia dentro dela. Vocês é que caem nessa cova. A cova da falsidade, a cova da corrupção, a cova da mentira, a cova daquilo que é antibíblico, anticristo, antigraça. Você que é adventista verdadeiro e que assistiu esse vídeo até aqui, até agora, pesa sobre você a responsabilidade do conhecimento da palavra de Deus, porque é o conhecimento que produz responsabilidade. Eu não posso ser responsabilizado por aquilo que eu não conheço. A própria igreja diz isso. A própria igreja diz que antes do surgimento dela, não havia luz suficiente para que os cristãos de antes pudessem tomar uma decisão com base naquilo que eles chamam de toda a verdade. Agora, a igreja adventista tem toda a verdade e, portanto, todo mundo agora pode ser responsabilizado. Porque quando a igreja prega e você rejeita, você está rejeitando toda a verdade. Portanto, agora você pode ser responsabilizado. Você se torna indesculpável, não é? Não é isso que a igreja diz? Eu mostrei conhecimento para você, eu mostrei o que a Bíblia afirma, em contraposição àquilo que a teologia adventista afirma. Você que é adventista verdadeiro e que assistiu esse vídeo até agora, pense, meu irmão, pense. Eu não estou, veja bem, não estou conclamando você a deixar a igreja adventista. Não é a minha intenção tirar você da igreja adventista. Essa não é a minha intenção. A minha intenção aqui é expor o evangelho para você. É libertá-lo, aqui, ó, aqui na mente, é libertá-lo daquilo que não é evangelho, libertá-lo de uma mentira, libertá-lo de uma falsidade pseudo-evangélica, pseudo-cristã. Essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção. Se você conseguir, mesmo depois de conhecer este evangelho lindo e maravilhoso, que é o evangelho verdadeiro de Cristo, não pregado pela igreja adventista, se depois de conhecer esse evangelho, você quiser permanecer lá dentro, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe verdadeiramente em nome de Jesus. Mas será muito difícil para você estar lá dentro, ouvindo tantas coisas que não condizem com a palavra de Deus, especialmente não condizem com este evangelho maravilhoso, exposto pela palavra de Deus, meu irmão. Vai ser muito difícil você permanecer lá dentro. E mais uma vez eu vou dizer algo que nós já dissemos, eu e o Elias dissemos aqui. Nós não tínhamos a intenção de deixar a igreja adventista do sétimo dia quando nós descobrimos esse evangelho verdadeiro, maravilhoso, evangelho da graça de Cristo. Nós não tínhamos intenção. Nós não tínhamos intenção. Nós queríamos estar lá dentro, mostrando esse evangelho verdadeiro para os nossos irmãos, libertando-os do cativeiro da ignorância. Mas isso não nos foi permitido. A igreja, veja bem, a igreja não nos expulsou. Ela não formalizou um ato nos expulsando. Só que a convivência com os nossos irmãos, com a liderança da igreja, com os pastores, se tornou inviável. Por quê? Porque nós já não admitíamos mais certos entendimentos como sendo verdadeiros quando a palavra diz que não são. Entendem a nossa dificuldade? Nós, eu, Elias, o Roberto e outros mais que hoje estão comungando conosco neste caminho livre, é o caminho livre para Deus, sem nenhuma pedra no caminho, sem nenhuma armadilha no caminho. O caminho é livre para Deus. Nós não tínhamos a intenção de deixarmos a igreja, só que se tornou inviável a nossa permanência lá. E por isso nós estamos fora. E durante 10 anos, eu, Elias, o Roberto nem tanto que o Roberto veio depois, mas eu e Elias, nós passamos por um vale de jaboque espiritual nosso. Nós travamos lutas imensas com Deus ao longo de 10 longos anos. Só que nesses 10 longos anos nós não deixamos de estudar. Eu principalmente. De 2012 até hoje, eu gastei quase 80 mil reais em livros. Eu sou um cara pobre, de família humilde, sempre fui assim. Nunca tive dinheiro na minha vida. Agora imagine um cara pobre na minha condição gastar de 2012 até 2020, gastar quase
80 mil reais com livros. Para que isso? Então, meus irmãos, em 2017, que foi quando nós abrimos a TV Caminho Livre, nós abrimos a TV Caminho Livre sem planejarmos isso antes. Eu e o Elias não planejamos isso. Nós abrimos a TV Caminho Livre como que amando de Deus. Vão, pregue meu evangelho para o meu povo, para a minha gente, que não conhece o evangelho ainda. E que estão dentro da igreja, e que o povo está dentro da igreja adventista. Deus tem gente dele dentro da igreja adventista. Nunca deixei de afirmar isso. Desde o meu primeiro vídeo tenho afirmado isso. Deus tem gente dele dentro da igreja. Muita gente. Deus tem pessoas maravilhosas lá dentro ainda. É por isso que a nossa intenção aqui não é retirar ninguém da igreja adventista. A nossa intenção aqui é desmascarar essa teologia equivocada da igreja adventista, que se diz portadora do evangelho eterno. Não sabem o que é evangelho, muito menos evangelho eterno, com todas as suas implicações. Então, que Deus possa abençoar você que assistiu este vídeo até este momento. Eu fiz 7 perguntas, e estas 7 perguntas foram baseadas no que a igreja adventista postula como sendo verdade, ou verdades. Que você seja abençoado pela exposição da palavra de Deus, que você seja liberto pela exposição da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.